Salve família! Segunda fase da Operação Compliance Zero, Daniel Vorcaro, Nelson Tanuri, João Carlos Mansur e Fabiano Zettel foram alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Mas quem são essas pessoas? Nunca vi estampado no pacote do Kisuko. E o que elas faziam que movimentava 12 bilhões de reais? Vamos lá. Daniel Vorcaro era o dono do Banco Master, herdeiro de um império imobiliário. Sem esse papo de que veio do zero e ficou rico. Não, todo mundo é herdeiro nessa gente. E ele transformou ainda o banco numa máquina de fraude. Ele que armou o tabuleiro e criou o esquema. Ele criava empresas de fachada que pegavam empréstimos com o próprio Banco Master, ou seja, com ele mesmo, e depois que pegava o empréstimo, investia no fundo chamado REAG. E por isso, como ele era dono do fundo, o dinheiro, no final das contas, voltava para ele. Nelson Tanuri é um empresário bilionário. Seu papel, ele que era o tubarão que movimentava todo esse dinheiro. Tanuri investe em tudo. Na Oi, na Light, na Braskem, GPA. Ele tinha os contatos e a experiência. E a capacidade, claro, de movimentar bilhões sem levantar suspeitas. João Carlos Mansur é o ex-presidente da REAG Investimentos. Ele era gestor dos fundos. A REAG, para vocês saberem, tinha aproximadamente 300 bilhões sob a administração de Mansur, que usava essa estrutura para lavar dinheiro, para comprar ativos podres com preço inflado e para devolver, é claro, o dinheiro para Daniel Vorcaro. Mansur era o intermediário que tornava tudo legal no papel. Fabiano Zettel, pastor evangélico, cunhado de Vorcaro, e o seu papel era financiar campanhas políticas. Zettel era o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, e ele usava o dinheiro da fraude para comprar influência política. Zettel era o elo entre a organização criminosa e o poder político. Mas a organização não parava por aí. Ibanez Rocha, governador lá do Distrito Federal, foi informado sobre as negociações de 12,2 bilhões entre o Banco Regional de Brasília, o Banco Público, e o Banco Master. Ele sabia, ele acompanhava a transação de perto. E o papel dele era garantir que o Banco Público, dinheiro público, comprasse os ativos fraudulentos do Banco Master. E aqui vem o mais importante para nós hoje, o próprio ministro Dias Toffoli. Ele, que tem familiares envolvidos na teia financeira do Banco Master, deveria se colocar como suspeito, redistribuir a relatoria do processo da investigação para um outro ministro, que não tenha nenhuma ligação com o fato ou com os atores envolvidos, porque senão passa uma mensagem muito negativa para o país e mancha a imagem do judiciário. Toffoli ou qualquer um do judiciário não pode ser uma espécie de escudo e nem pode pairar sobre ele essa dúvida. O lucro dessas empresas e dessas pessoas é sempre privado e fundamentado na ideologia do mérito. Vindo nada, me sacrifiquei, quem é rico é porque tem criatividade, esforço e etc. Mas o prejuízo, quando eles são revelados na sua corrupção, e ele não é o único, Daniel Vorcaro, sabemos disso, o prejuízo tem que ser público. Eu tenho que pagar, você tem que pagar. Não, eu digo não. Não sejamos cenário para a ação desse tipo de gente, figurante na nossa própria história.